BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou Daniel Morales e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 24 de novembro. E a quarta-feira começa com os investidores de olho nos indicadores que vão sair lá nos Estados Unidos, principalmente a ata do Fed, que deve mostrar como o Banco Central americano está analisando a retirada dos estímulos à economia e a possibilidade de elevação de juros. Isso mexe com todas as economias mundiais, porque com a elevação dos juros por lá, as economias emergentes vão ter que mostrar condições mais favoráveis aos investidores, o que pode elevar os prêmios por aqui. Outro tema importante que tem mexido com as bolsas mundiais é o avanço dos casos de Covid na Europa e as restrições mais fortes que podem ser impostas em vários países. Além disso, o radar do mercado se volta mais uma vez para Brasília. Hoje, o relator da PEC dos precatórios no Senado protocolou, agora há pouco na CCJ, o texto fechado ontem. Ainda não existem muitas certezas, porque sempre podem haver negociações de última hora. Mas o que se sabe é que o relatório deve ter 7 mudanças em relação à proposta aprovada na Câmara dos Deputados. Entre elas, a gente destaca aqui o chamado drible na Lei de Responsabilidade Fiscal. É que a proposta de tornar o Auxílio Brasil de R$ 400 permanente não traz uma compensação para o aumento da despesa, ou seja, sem fonte de receita para um gasto permanente. Outro ponto é o carimbo para os recursos do Auxílio Brasil e outras despesas sociais. Segundo o relator, a taxação de lucros e dividendos seria o caminho normal para bancar o auxílio permanente. Mas essa projeção teria que levar em conta a aprovação da reforma do imposto de renda, que está um pouco longe de acontecer, pelo menos por enquanto. A tramitação da PEC dos precatórios deve seguir na Comissão de Constituição e Justiça nesta semana e ir a plenário na próxima. O desempenho da Bolsa ontem mostra que o mercado não se surpreendeu com as alterações feitas no texto da PEC e também no drible na Lei de Responsabilidade. O mercado também está precificando as mudanças na postura do governo, depois que o ministro Paulo Guedes disse no Congresso que a economia não tem a última palavra. É a política que conduz as decisões. E a Bolsa subiu 1,5%. Vamos então aos números. O Ibovespa, então, subiu 1,50% aos 103.654 pontos. Entre as maiores altas, a gente tem aqui Braskem com 6,68%, Petri 4, Petrobras com 5,46%, Prio 3, PetroRio com 5,29% e o Grupo Ultra com 4,98%. Entre as baixas, a gente tem aqui Melius com menos 5,43%, TOTUS 4,98%, Pets 4,02% e Eco Rodovias com menos 3,69%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista ao jornal Financial Times. Em tom de crítica, falou que os bancos brasileiros estão tentando afetar a eleição do ano que vem. Segundo Guedes, os bancos preveem um cenário desafiador ao Brasil com a perspectiva dos juros altos inibirem o crescimento econômico. Diz que o Brasil vai surpreender a todos mais uma vez. E que com as previsões, ou os bancos estão errados, ou são politicamente militantes. A FGV divulgou agora há pouco a confiança do consumidor. O índice recuou 1,4 ponto em novembro em relação a outubro, ficando em 74,9 pontos. Este é o menor nível desde abril, quando chegou a 72,5 pontos.
Segundo a FGV, apesar do avanço da vacinação, o aumento da incerteza econômica diante da inflação elevada, a política monetária restritiva e maior endividamento das famílias tornam a situação ainda desconfortável e as perspectivas cheias de ameaças. Agora, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Muito bom dia, Marco! Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de quarta-feira, 24 de novembro. A gente tem um viés de leve queda, né, nas bolsas internacionais, sem grandes oscilações, né, o S&P 500 futuro apresentando uma leve queda, o VIX, né, aquele famoso indicador do medo de volatilidade, subindo, mas subindo também ligeiramente. As quedas, né, principalmente o Bitcoin também, uma leve queda nessa manhã. E também as commodities, com destaque para o petróleo, recuperou ontem bem o patamar próximo ali de $82, hoje está um pouquinho acima, também com uma leve queda, não deve trazer uma grande oscilação, né? Mas trouxe ontem uma forte valorização para as ações do setor. Lembrando que a gente tem uma agenda bastante carregada nos Estados Unidos, com vários indicadores, e também por aqui alguns indicadores da nossa economia, né? Mas com foco principal na PEC dos precatórios, né, nos próximos passos da PEC dos precatórios, na CCJ, enfim, com algumas alterações aí importantes. E também a gente começa já a acompanhar o humor do mercado em relação às pesquisas, né, as eleições para o ano de 2022. Né, a gente começa a definir, né, os principais nomes, aí, os principais candidatos para o ano que vem e o mercado pode também acompanhar, né, e sofrer influências também das pesquisas. Tá bom? Olhando para o lado corporativo, lembrando, a gente destaca que a gente tem agora, nesse final de ano, final do mês de novembro e também começo do mês de dezembro, os famosos days, né? Ou seja, o que é isso? São reuniões cujas companhias apresentam suas expectativas para o ano de 2022, seus projetos, investimentos, e isso pode movimentar alguns papéis. Então é importante também acompanhar a agenda corporativa, várias companhias fazendo reuniões públicas com analistas e investidores. Isso pode movimentar alguns papéis, tá bom? Principalmente falando de 2022 e os próximos passos de cada companhia, tá bom? Então tenham todos uma ótima quarta-feira. Já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco! E a Associação Brasileira de Shoppings estima um crescimento de 19% com as vendas na Black Friday. O setor deve movimentar ainda 2,9 bilhões de reais até domingo. A pesquisa mostra ainda que os lojistas devem oferecer descontos médios de 40% nos valores dos produtos, podendo chegar até 70% em alguns casos. Já uma empresa que pesquisa comércio eletrônico mostra que esta edição da Black Friday deve gerar 8 milhões e meio de pedidos no e-commerce, uma alta de 13% na comparação com o ano passado. O movimento financeiro é da ordem de 6,1 milhões de reais e grande parte disso deve ser paga com Pix. Vamos agora aos destaques internacionais. O Japão divulgou o PMI composto preliminar de novembro. O dado subiu de 50,7 para 52,5 pontos. O número acima de 50 mostra a aceleração da atividade econômica no país. Na China, o vice-ministro do Comércio disse que ainda tem preocupações para o comércio exterior do país e que vai introduzir uma nova série de medidas para ter uma estabilização. A autoridade disse ainda que existem fortes pressões sobre pequenas e médias empresas envolvidas no comércio exterior. E vamos lá, nas bolsas, como é que ficaram então? Xangai fechou em alta, 0,10%. O índice Nikkei fechou em baixa de 1,58%, isso depois de voltar do feriado. E também em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,14%. Na Europa, um dirigente do Banco Central disse que o salto dos preços na zona do euro é temporário. Falou ainda que não consegue prever exatamente quando os choques recentes vão se normalizar e que os mercados indicam incerteza crescente sobre perspectiva para a inflação. Além disso, tem a preocupação com uma nova onda de Covid no bloco, justamente por causa das restrições que podem pesar sobre a economia e confiança do consumidor. Na Alemanha, já circulam notícias de que o país considera anunciar lockdown parcial ou até mesmo total, além de tornar a vacinação obrigatória. A Alemanha tem vivido a pior crise de casos desde o início da pandemia. Vamos ver como é que estão as bolsas por lá agora.
A gente começa com o DAX na Alemanha, que opera agora em queda de 0,84%. CAC na França também caindo 0,23%. O FTSE no Reino Unido está próximo da estabilidade, mas negativo aqui, 0,02%. E o índice Eurostoxx caindo agora 0,50%. Nos Estados Unidos, o dia vai ser bastante movimentado com indicadores. Agora de manhã vão ser divulgados os dados da segunda leitura do PIB americano do terceiro trimestre, os pedidos semanais de seguro-desemprego. Ao meio-dia saem os dados do índice de gastos com consumo, chamado PCI de outubro. E às 4 da tarde sai a ata da última reunião de política monetária do Fed. O documento deve trazer sinais sobre a retirada dos estímulos e como que se o Fed está pensando em elevar do que o projetado. Lembrando que hoje é véspera de feriado nos Estados Unidos. Amanhã é dia de ação de graças e as bolsas não vão funcionar por lá. Vamos ver como é que estão os futuros americanos agora. A gente começa com Dow Jones, que agora está em queda de 0,37%. S&P 500, queda também, 0,29%. E a Nasdaq recua 0,33%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com a relação do fluxo de investimento em ação e a atividade econômica. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma relação bacana, né, que a gente sempre tem dúvida qual que é a relação entre o fluxo, né, de investimentos em ações ao redor do mundo e os índices de atividade. E a gente vê que tem uma relação direta, né, a gente consegue ver principalmente ali no final do gráfico, a recuperação da atividade econômica e o fluxo muito forte de investimentos em ações ao redor do mundo. Não quer dizer que nesse momento, hoje, nós estejamos com fluxo negativo em ações, na verdade o fluxo continua bastante positivo, mas o pico, né, ou seja, o tamanho das novas entradas parece já ter ficado para trás, tá? Então, inclusive acompanhando o pico da atividade econômica, segundo alguns indicadores, tá? Então, existe sim essa, não necessariamente dos resultados da companhia, mas principalmente a relação da atividade econômica com o fluxo, né, dos investidores procurando mais investimentos em ações. Por isso que é importante sempre acompanhar os indicadores econômicos ao redor do mundo, principalmente americano e chinês, entender um pouco das expectativas para a evolução do desempenho dos investimentos em risco, principalmente renda variável, principalmente ações, tá bom? Então tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouquinho no BMC News com a Paula Moraes. Vamos aos destaques do corporativo. A TIM Brasil disse que não recebeu nenhum contato ou proposta da gestora de recursos KKR. Também afirmou que não houve nenhum comunicado por parte da controladora, a Telecom Itália. A CVM questionou a TIM sobre as notícias de que a Telecom Itália havia recebido proposta da KKR e isso mexeria com a empresa aqui no Brasil. A TIM disse que a única informação que possui é que as questões societárias em andamento na Telecom Itália estão no comunicado da empresa e que não tem nenhuma indicação sobre a TIM Brasil. O Grupo Ser Educacional anunciou o lançamento do BiUni, uma fintech do setor de ensino superior. A empresa vai oferecer soluções financeiras digitais para os estudantes. Segundo o Grupo Ser, a novidade é um passo na estratégia de diversificação de serviços e criação de um ecossistema que traga mais possibilidades aos alunos. A ideia também é contribuir para o desenvolvimento da educação financeira. A Eletrobras informou que a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul fechou o contrato com a Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica para adquirir 49% de participação na transmissora sul-litorânea de energia. O valor da negociação é de 217 milhões de reais, pago por meio de transferência de ações da companhia. A incorporação da nova empresa deve ser feita futuramente, ainda sem data para acontecer. A Equatorial Energia concluiu a compra da Companhia de Eletricidade do Amapá. Com a conclusão, a empresa também aumentou o capital social da companhia em 400 milhões de reais. Os recursos vão ser destinados para a quitação parcial do acordo de renegociação de dívidas da empresa. O início da transação foi feito em junho, quando a Equatorial venceu o leilão. A Oncoclínicas anunciou a compra da Unity Participações
por 554 milhões de reais. A empresa é uma importante rede de clínicas oncológicas que está presente em 5 estados brasileiros. Segundo a Oncoclínicas, a compra vai marcar o ingresso da companhia na região norte, além de expandir os negócios no interior de São Paulo. A Multiplan inaugurou o 20º shopping do grupo, o Parque Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que teve investimento de 700 milhões de reais e abriu aí as portas com 95% da área locada. Segundo a empresa, o novo shopping é resultado de extensa pesquisa de tendência de consumo, tecnologia e sustentabilidade. Isso torna o empreendimento sustentável nos aspectos ambiental e econômico. E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga. Bom dia para você, Guga. Seja muito bem-vindo. Ô, Guga, você tá mutado, Guga. Opa, Daniel. Opa, pessoal. Bom dia, sim. bom dia. Vamos lá, né? O mercado ontem deu uma leve aliviada, vamos assim dizer, né? Mas ainda não deu aquela recuperada, que eu posso dizer, ufa, né? Tô salvo. Ainda não. Ainda tô ainda, né, naquela situação assim do tipo, puxa, vamos lá, né? Força, garoto, força. Ontem, Guga, parecia que a bolsa ia ter a mesma volatilidade, né, do começo da semana, virar para o negativo, mas de tarde o humor voltou e conseguimos fechar com uma alta que há vários dias não se via, né? Como é que você viu a movimentação de ontem? O mercado deixou para trás as incertezas de Brasília e resolveu olhar para frente? Deixar as incertezas de Brasília eu não vou te dizer que deixou, tá? Mas que de fato um comportamento diferente já aconteceu, de fato aconteceu. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente estudar o Ibovespa e aí refletir melhor sobre o que aconteceu ontem e o que nós podemos esperar para hoje. Tá? Então vamos lá. Começando pela movimentação de ontem, né? O que nós podemos enxergar aqui no Ibovespa passar aqui no diário, até para a turma toda acompanhar e olhar, né? Essa região aqui dos 102 mil pontos é uma região extremamente forte, tá? Extremamente importante que o mercado consiga se manter nesse nível de preço para que a gente não entre num movimento mais... Já está pesado, né? A sensação ela é de um fluxo de venda muito intenso, mas para que a gente não entre numa deterioração de valor ainda mais forte no curto prazo, porque eu vejo o bolsa podendo perder os 100 mil pontos, ir para 96.500 pontos, e obviamente isso traria uma narrativa, perder os 3 dígitos de novo, tá? E aí quando tu perde essa barreira psicológica, a narrativa, né, ela fica mais pesada ainda. Então, é importante que a gente consiga reagir nessa região de preço. Eu acho que, se nós pararmos para pensar, a gente tem uma boa simetria, a relação está bem interessante, está pesando para o tomador de risco, né, para o investidor tomador de risco, neste momento. Tá? Eu acredito num repique, nesse respiro que a gente possa vir aqui para os 113.500 pontos, mas obviamente, né, sempre com o dedo no gatilho, sempre acompanhando os gatilhos do mercado, né, por hora ainda não se teve um gatilho operacional. Quando eu ligo aqui meu rastreador de tendência, né, pelo menos é o critério que eu utilizo como gatilho operacional, aqui ainda não deu a entrada, né, para falar, opa, né, vou ficar aqui mega tranquilo que a gente tem espaço aqui para que a gente está na tendência de alta, né? Então, ter esses critérios é extremamente importante, né, para que a gente possa ter um racional bem objetivo, tá? E aí não fique naquela questão do olhar do apostador e tu consiga falar, pô, eu sei o que eu estou esperando do mercado, é uma questão do mercado se ajustar, é uma questão do mercado fazer a movimentação que tem que ser feita. Mas para hoje, vamos lá, né, o que eu estou observando aqui para o dia de hoje, tá? A barreira do mercado superar é a barreira aqui entre os 104.550 e 104.800 pontos. A estrutura de preço que eu estou olhando é essa aqui, onde minha base de análise é a base de análise que começa ali no dia 22 de novembro, certo? 1h da tarde, e vem até aqui o dia 22 de novembro às 6 horas da tarde. Então, todo aquele movimento de queda que nós tivemos na parte da tarde, que ontem nós tivemos novamente,
né, aqui quando chegou o meio-dia, né, 11h50, até a região das 12 meio-dia e 50, então tivemos ali uma hora de movimentação de queda que não prevaleceu e o mercado voltou, né, a trabalhar nos patamares dos 104.500 pontos. Tá? Então, para mim, a região mais difícil de ser superada é essa região entre 104.500 e 104.800, e aí superando, estou enxergando que tem espaço para ir buscar essa região dos 106.850 pontos. Tá? Então, o meu cenário de curto prazo para hoje seria, num tom positivo, uma força para chegar até esse patamar. Existem motivos para isso? Olha, se nós olharmos para o minério de ferro que sobe mais uma vez, né, terceiro dia consecutivo, em torno de 7%, dá para imaginar que vales siderúrgicas, que têm um peso considerável no nosso índice, vão aliviar e vão ter um dia mais positivo no dia de hoje. Tá? Mas, em contrapartida, né, petróleo no 0 a 0, mas também nos $82, acima de $80 de novo. Né, o barril a gente chegou a beijar e trabalhar um pouquinho aí abaixo de $80 o barril, mas volta, né, o Brent, que é a referência para o Petrobras, volta a trabalhar acima dos $80, na verdade, nos $82, que colabora, né, para aquela minha tese que eu disse que, poxa, falar que vai usar as reservas de petróleo, né, não é isso é uma atitude que tu consegue fazer por um tempo, né, porque a reserva acaba. Então, a tendência do mercado ela é de alta, a pressão é de alta. Amanhã temos reuniões da OPEP, mas não podemos esquecer que toda essa movimentação que se teve em função de ESG gerou, né, uma ineficiência no setor como um todo, quando a gente pensa em novos poços de petróleo, novas explorações e assim por diante. Então, a gente tem que entender todos esses pontos, né, para que não fique tomando posição e olhando para o mercado de uma forma muito enviesada. Então, um cenário negativo para o dia de hoje seria o mercado voltar aqui para 103.350 e, obviamente, né, voltar lá para a região dos 102.590 pontos. Tá? Então, esse aqui é o meu cenário que eu tenho para o nosso dia de hoje, dia 24 de novembro. Uhum. E aí, Guga, vários países já estão falando aí sobre... Daniel, depois que eu termino, você fala... Poxa, tô concordando, né? Ô Guga, vários países já estão falando aí sobre liberar as reservas de petróleo para baixar o preço e controlar a inflação. Isso pode refletir, inclusive, na reunião da OPEP de amanhã. A entidade pode frear a produção. Isso traria consequências para as empresas aqui no Brasil também? Vamos lá, vamos fazer um pouco de polêmica aqui no pre-market, aí o pessoal também compartilhar mais, falar, pô, aqueles caras lá do pre-market, eles, né, não tem papas na língua, né? O que aconteceu com a OPEP ano passado, né? Os caras conseguiram o ponto do petróleo ficar no patamar negativo. Eu acho que ali quando a gente olha para a OPEP, não tem meio assim quem vai dar pressão na OPEP, né? Eu acho que é muito mais negociatas mesmo, que tiver sendo interessante para eles ali, na visão deles, né, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, eles vão fazer. Eu acho que é meio que... eles andam ali meio que independentes, né? E se tu pensar um pouquinho, Daniel, se a gente pensar, na verdade, né, refletir, tentar fazer alguns cenários e brincar um pouquinho com os cenários, né, porque essa é a função do investidor, né, e do trader, né? Tu tem que tentar criar alguns cenários, não só aquele que tu acha que vai dar certo, mas pensar cenários que possam vir a acontecer. Pensa que 2014 até 2017, 2018, 2019, o pessoal falava que petróleo tinha acabado, né? Que as energias renováveis estavam aí, que o mundo, né, iria consumir muito menos petróleo. E, querendo ou não, se tu pensar dessa maneira, e se tiver na cabeça também deles dessa maneira, olha, talvez seja a nossa última grande tendência a aproveitar e fazer o dinheiro que se quer fazer com todo esse setor, né? Pode-se ter isso no pensamento, né? Se tu for analisar, poxa, tá aquecido, que aquecido,
é o nosso momento, vamos aproveitar da maneira como se tem que aproveitar. O mundo está tendo toda essa retomada de economia, os caras não vão poder parar, o mundo não vai parar de consumir petróleo, tá? Não vai parar de consumir petróleo. Então, você está falando, vamos consumir as nossas reservas. Não está falando, vamos parar de consumir petróleo. Você está falando, vamos consumir as nossas reservas. E consumir as reservas não é uma grande pressão. Né? Ok, vamos consumir as nossas reservas por um momento. Beleza, consome tuas reservas. Até quando tu consegue consumir as tuas reservas, entendeu? Até porque essa turma toda, elas já pensam de uma outra... Né? O tempo para eles funciona de uma outra maneira do que para nós. Né? Nossa necessidade de resposta e retorno financeiro no tempo, aquela economia lá é diferente. E eles estão surfando um momento, né, positivo. E o petróleo voltar a $100 o barril é o petróleo voltar para aquele período entre 2011 e 2014. Certo? Porque a cotação do petróleo era entre 2011 e 2014 nessa região de entre $100 e $114. Certo? Então, tem que entender, tem que aceitar um pouco mais, tem que surfar as tendências, tem que tentar traçar os cenários. Né? Obviamente, é mais uma complexidade para todas as empresas aprenderem a lidar? Sim. As grandes empresas vão repassar preço? Obviamente sim. As pessoas vão continuar consumindo? Obviamente que sim. Olha as expectativas aí para o Black Friday, né? Vamos lá, olha as expectativas para o Black Friday. Então, o movimento está acontecendo. A retomada ela está acontecendo. Tá? Que, de fato, inflação é um problema, e inflação marca o final de ciclos, tá? Pô, marca. Tá? E aí entra todo um processo de correção, e aí depois entra um contexto todo novo. Então a gente tem que meio que, vamos lá, vamos aceitar, vamos surfar os movimentos, como eu venho falando para o pessoal, né? Eu acho que os movimentos, as oportunidades, elas estão bem pontuais. Obviamente que se a bolsa caísse, ainda mais, né? Vamos fazer um cenário assim, a bolsa vai a 85 mil pontos, 75 mil pontos, é uma super promoção, de fato, né? Ficaria muito descontado, que traria um estímulo para aquele dinheiro que está na renda fixa voltar para a renda variável com muita força. E isso faria uma nova... Mas nos patamares que nós estamos, do jeito que nós estamos, no time que nós estamos, né? Poxa, a gente percebe que o mercado, ele, querendo ou não, ele está ajustado, né? Onde uma melhora de cenário joga a bolsa a 120, uma deterioração de cenário joga a bolsa lá para a região de 95, sabe, num cenário pior ainda, 95 mil pontos. Vamos aproveitar então, Guga, para dar uma olhada então em Petrobras e Prio também? Claro, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou olhar aqui a parte técnica de Petrobras. Tá? Belo movimento de ontem, né? Belo movimento mesmo de ontem de Petrobras, a alta que nós tivemos de Petrobras. Nota que nós tivemos aqui antes 2 etapas de queda. Tivemos o vencimento de opções, né, na sexta-feira, e o mercado volta a querer melhorar. Para mim, Daniel, o grande desafio da Petrobras aqui nesse patamar de preço é conseguir superar essa região aqui que nós temos de 28,85 agora, tá? Estou esperando que num cenário positivo a gente possa enxergar aí Petrobras indo buscar a região de 31,45, tá? Esse é o meu cenário positivo primeiro aqui para Petrobras. Num cenário negativo, o que eu consigo enxergar para Petrobras, tá? É que a gente possa vir aqui, voltar a 24,50. Olha como tem espaço, né, para correção ainda do mercado, dentro de toda essa estrutura. 24,50 e num colapso assim mais forte do nosso mercado, 19,80. Tá? Então essa aqui é a figura, essa aqui é a fotografia. Você já começa a perceber, né, quanto tem para subir versus quanto tem para cair, aonde faz sentido a gente tomar posição. Obviamente eu estou olhando uma base de dados muito lenta, tá? Estou olhando aqui uma base de dados com atualização diária, tá? Mas faz sentido para todos os nossos telespectadores aqui do Pre-Market na BMC. Outro estudo que eu quero fazer, quero entrar aqui na minha plataforma, na Trade Insights, e mostrar para vocês, né, a análise Petrobras que nós temos aqui de cenário, em questões de assimetria. Tá? Eu vejo aqui que, olhando para um longo prazo, tá, o que nós temos aqui de possibilidades de movimentação.
ela está bem interessante. E questão de passado, entendimento do passado, quando eu olho para a questão de futuro, a gente tem uma nota baixa, tá? Infelizmente a gente tem uma nota baixa. Quando a gente olha para a questão de dividendo, nós temos uma nota 4, tá? Então, quem quiser entender quais são essas notas, é só entrar aqui na tradingsites.com e aí tu consegue olhar aqui nota por nota, né? Pô, quais são as notas da saúde financeira e ESG, né? Duas notas positivas aqui em Petrobras, questão de valuation também. Então, todas as métricas do porquê das notas, elas estão aqui. Basta o pessoal entrar e aí consegue enxergar, tá? Então, essa é a fotografia que eu consigo ter aqui para Petrobras neste momento. Para PRIO, o que eu consigo enxergar em PRIO? O que eu tenho aqui em PRIO? Se nós pegarmos também a base de dados com esta referência aqui, que é a referência entre os dias 20 de setembro e 11 de outubro, que foi essa alta, né, que nós temos aqui de Petrobras, a queda que nós tivemos, ela foi aqui até a região de 61,8 e a segunda queda até 78,6, que tem aqui uma estrutura de correção encerrada, tá? Essa segunda etapa em tempo, ela me parece, eu vou medir, mas ela me parece que ela demorou mais tempo do que a primeira. Não, na verdade não, né? A gente demorou aqui menos tempo. Então, provavelmente a gente vai ter aqui ainda uma redução da volatilidade aqui do mercado, né? Então, provavelmente no curto prazo, a gente vai ter aqui alguns dias um pouco mais lentos de PRIO, e aí depois, sim, quem sabe, entrar novamente numa tendência. E a tendência que eu tenho aqui de alta de PRIO, eu tenho uma projeção bacana para PRIO, tá? O que permite com que a gente tenha uma exposição financeira mais reduzida, tá? Opa, não era isso que eu queria. Tem uma projeção financeira para PRIO, ó, podendo chegar aqui a R$ 31,70, tá? Então uma projeção aqui menor, tá? Mais reduzida, mas com espaço para R$ 31,00. E querendo ou não, isso aqui é uma alta, tá? É uma alta aqui em torno de 40%. E quando eu olho na Trading Sites, para olhar aqui PRIO, eu venho aqui para PRIO 3, tá? Eu tenho aqui uma outra história, né, sendo contada aqui. Uma expectativa de futuro muito mais interessante do que a Petrobras, tá? Então eu tenho aqui quase que todas as notas que a gente tem, todos os critérios que a gente tem em relação a futuro, eles estão preenchidos, tá? Então tem uma estrutura aqui de futuro mais interessante, de health mais interessante, de valuation também, né, quase semelhante à Petrobras, e questões de dividendos, obviamente, né, a gente ainda não tem nenhum critério positivo para PRIO aqui para Petrobras. Mas quem quiser acompanhar em detalhes, né, e fazer seus estudos, basta entrar aqui no nosso site, tradingsites.com, e pode fazer também os estudos gratuitamente de todos os seus ativos. Acho que vale a pena, né, compartilhar isso com todos os nossos telespectadores da BMC. Boa, Guga. É isso então. Algum recado para hoje? Hoje não tem nenhum recado assim muito especial, não, né? Eu continuo com aquela mais otimista para o curto prazo, um pouco mais otimista para essa semana. Eu esperava que viesse a decisão da terceira via, né, com a votação do PSDB no final de semana passada, não veio, jogaram um pouco de água no meu chope, e espero que as coisas fiquem mais tranquilas para a semana que vem. Mas de fato, né, eu estou aí com esse olhar e com as mangas remangadas aqui para pegar em um potencial movimento positivo, quem sabe até 113 mil pontos, 115 mil pontos. Tá certo, então. Valeu, Guga. Abraço para você, até amanhã. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, esse foi Gustavo Almeida, o Guga, aqui finalizando o BMC Pre-Market de hoje. Só dando o nosso bom dia, então, para o pessoal que está aqui. O Carlos Guzoni falando aqui, olha, bom dia, Daniel Morales e equipe BMC, like 1. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Valeu, Carlos. Brigadão. Sandro Figueiredo também está por aqui. Wellington Wolff, bom dia.
Lucas Gomes também, Ezequiel Santos, Bruno Marinho de Melo, Jordan também tá por aqui, LB Trader, Valdenberg, Bilmon tá falando, olha, só deixamos like quando vocês chegarem. Olha só, esse tá certo, é uma troca, né? Tá certo. Ezequiel Santos, Felipe Nicásio, valeu, gente. MPK falando aqui. Daniel acordou mais tarde, 9h04. Ah, não, gente, aí não é comigo, não. É o pessoal ali, eu só apresento. Aí já não é comigo, não. Denis Salles, o Ariel Sampaio, o Christian Silva também tá por aqui. Lúcio, o Adjailson. Quem mais? Rosana Meirelles do Vale também tá por aqui. O Rui das Neves falando, gostaria de entender por que o Daniel não olha pro relógio. A culpa também não é minha, a culpa da chefe que tava gravando coisa aí. Ela chegou atrasada. Não queria falar nada, mas chegou atrasada, né, Paula Moraes? Bom dia pra você. Olha, Daniel Morales, eu tô pronta aqui faz tempo, viu? Não vem, já nasceu não, pronta, não né? Não vem não, que eu já tinha gravado. Bom dia pra você também. Não é culpa minha não, viu, gente? Ficando tranquilos aí. Daniel Morales sempre querendo arrumar alguém pra jogar a culpa, mas tá bom, deixa ele. É só pra dar uma tá mexida nas coisas. O Rui das Neves tá certo, mas tudo bem, você só tá perdoado porque ontem eu também extrapolei o tempo e hoje com certeza eu vou extrapolar mais tarde. Outro dia você encerrou, acho que era 5-1. A conversa tava boa com o Werner, né? Fiquei aqui, ó, depois quando eu olhei no relógio, falei 5-1, tá bom. Você tem crédito, vai, Morales? Fica então tá tranquilo. Bom. Sempre quando chega no final da semana, na sexta, ele tem uma meia hora de crédito ainda. Tá perdoado, Morales? Tá tranquilo. Beijo. Beijo, tchau, bom tchau, jornal. Até mais. Gente...